Nenhum país do mundo, do ponto de vista ético, pode ser contra o afastamento do crime do poder. O Brasil é muito grande, muito importante para o mundo, para ser governado pelo crime. O povo precisa, nesse momento histórico, de se autodeterminar, de afastar o crime do poder e estabelecer instituições adequadas para o convívio em paz e dentro de uma democracia real, que eu quero repetir o conceito: democracia, segurança do direito. Então o impeachment hoje o que significa? A salvação do regime do crime organizado. Nós não podemos aceitar nem impeachment e muito menos o afastamento puro e simples do governante. Por quê? Porque isso não resolve nada, é trocar 6 por meia dúzia. Toda a cadeia sucessória institucional está comprometida com denúncias, com inquéritos, com crimes. Então, não há um plano B político, apenas a intervenção da sociedade, afastamento da classe política por determinado período, até que se reestruture as instituições e convocação de eleições gerais. Agora, a democracia tem que ser o objetivo dessa intervenção. Não pode ser a intervenção militar ou de um segmento da sociedade. É a intervenção do povo brasileiro no seu processo político para que a democracia seja restabelecida no Brasil. Agora, como é que a nação vai fazer isso? Através das suas forças armadas. Os comandantes militares, nesse momento, vão ter que optar entre o seu povo e o crime no governo. Não existe força adversa para enfrentar as forças armadas brasileiras na América do Sul e do México para baixo não existe força adversa para o exército brasileiro. E muito menos esses pé de chinelo, bandidos aí do sem terra, ou até essas organizaçõezinhas criminosas, não vão fazer frente à capacidade bélica do nosso exército. O Estado, como estrutura administrativa, existe para proteger a sociedade, individual e coletivamente. O que ocorre hoje? Formou-se uma casta política imbricada com o crime que perdeu legitimidade, porque não representa ninguém, só os seus próprios interesses. Então, o remédio jurídico para isso é a intervenção constitucional. De quem? Da sociedade, do povo, através dos seus instrumentos de força, que são as Forças Armadas. Como se daria isso? Muito simples. As Forças Armadas intervêm no processo em nome da sociedade, afasta os governantes, em nome do 142 e do artigo 1º também, que confere ao povo o poder de intervir no processo político quando há esse esgarçamento institucional. Então hoje, em razão da perda de legitimidade da própria presidente da República, que conta só com 7% da preferência dos eleitores, nós temos um vácuo político institucional que, se não houver uma intervenção da própria sociedade em defesa do seu Estado, vai haver uma desagregação da estrutura do Estado. E será o salve-se quem puder. Aí sim, é o que aconteceu em alguns países africanos após a libertação do colonialismo. A produção mineral, que é outro capítulo suspeito em que se envolve a classe política, ela abastece o mundo inteiro com minerais estratégicos. Então o Brasil é solução para o mundo e para o seu povo. E não pode ficar nas mãos do crime. Isso é o resultado da perda de legitimidade do governo, em que os guetos afloram para abocanhar poder do Estado que pertence à sociedade. Então, o caminho é a intervenção constitucional, com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal,
E como se daria isso? As forças patrióticas, dentro da lei e da Constituição Federal, interviriam no processo, afastariam os governantes, nomeariam uma junta governativa, que poderia ser composta por 3 elementos, um militar e 2 civis, porque é toda a sociedade envolvida no processo e representada nesse processo. Essa junta governativa nomearia um Conselho de Estado representando as 5 regiões geográficas do Brasil, composto esse Conselho de Estado por 21 membros, sendo 3 de indicação das Forças Armadas, com poder de veto. Então nós teríamos um poder moderador republicano que administraria essa transição da ditadura do crime para a verdadeira democracia, que é a segurança do direito. Seria adequada a Constituição e outras instituições para servir o povo e não servir-se do povo, como vem acontecendo. E estas instituições fortalecidas propiciariam a convocação de eleições gerais. Você não pode se servir daqueles que estão criando o embaraço para a nação brasileira. A solução seria a suspensão dos trabalhos legislativos até que as instituições fossem adequadas ao interesse público. Hoje existem corregedorias compostas por pares do reino, quer dizer, os homens que utilizam o poder em proveito próprio são julgados pelos seus coleguinhas. Então, quem tem que julgar a autoridade que delinque administrativamente tem que ser uma corregedoria composta por eleitores e não por pares do reino. Porque o pareado medieval existia em que os pares do reino, na Idade Média, se apaniguavam, se julgavam entre aspas. É isso que ocorre aqui. Então, enquanto o Brasil tiver homens que no trato da coisa pública forem juízes dos seus atos, não haverá democracia. A nossa luta pela democracia é pela participação do povo na fiscalização do exercício do poder. Então o Conselho de Estado faria isso. Ele administraria as corregedorias e cumpriria as determinações da sociedade. Então, se a corregedoria decidir afastar um juiz, por exemplo, o Conselho de Estado determina o afastamento. Se ela determinar o afastamento do governador do Estado, o Conselho de Estado faria isso. E nós teríamos, enquanto assim que votada ou outorgada a nova Constituição, nós teríamos apenas 18 secretarias e não 40 ministérios dos 40 ladrões como hoje. Todos aqueles que tiveram oportunidade, se serviram do patrimônio público, seja partidos, sejam sindicalistas, governantes. A classe política sentiu que a coisa esgarçou, que tudo o que eles faziam durante décadas veio a lume. E a sociedade sabe, é por isso que o povo brasileiro está desprezando os governantes. Esse assunto é um assunto espinhoso, né? A ciência política é complicado. Então a gente procura esclarecer usando da experiência de 41 anos de advocacia.